Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde é sua aqui na nossa Rede TV. Olha, tanta coisa hoje que a gente tem para conversar, para discutir, não é? Daqui a pouquinho nós vamos começar. Mas antes disso, vamos falar da nossa primeira página hoje, porque a revista Veja, nesse final de semana, vem com uma reportagem contando os bastidores, não é? Do que foi a doença e morte do apresentador Marcelo Rezende. É uma reportagem em que eles falam da decisão dele, da escolha dele pela alternativa, não é? Pelo tratamento alternativo e o tratamento espiritual. Então, a página principal da reportagem é essa que vocês estão vendo, a escolha de Rezende, com essa foto logo no início do tratamento dele, aí era num dia que ele estava fazendo o tratamento espiritual. E diz o seguinte: longe do hospital, em maio, dias antes de revelar a doença ao público, consultas com João de Deus e Lair Ribeiro, esse médico que está sendo muito citado, não é? Porque, segundo os mais chegados, ele fez parte da decisão do Marcelo Rezende pela terapia alternativa, pela dieta cetogênica, que é essa dieta que elimina carboidratos, porque é do carboidrato que se alimenta, é do açúcar, né? O carboidrato vira açúcar e é disso que se alimenta a célula cancerígena. Daqui a pouquinho vocês vão saber mais detalhes. E aí a revista diz: a escolha de Rezende. Os últimos dias de vida do apresentador mostram o drama e a fé de quem trocou o tratamento convencional de um câncer por terapias alternativas, e que é uma reportagem do Daniel Bergamasco e da Meire Kusumoto, da revista Veja, tá? É a da nova edição. A partir de amanhã vocês já encontram. E aí diz o seguinte, presta atenção no que diz essa reportagem em relação à escolha, a decisão do Marcelo Rezende para o tratamento do câncer tão agressivo que ele tinha. E aí eles começam a descrever, eles dizem: já fazia alguns dias que Marcelo Rezende estava ofegante e com dores nas costas. Estresse do trabalho frenético, pensava o apresentador da TV Record, que passava 90 minutos diários ao vivo à frente do programa policial Cidade Alerta. Em uma noite do início de maio, soou mais forte o sinal de que algo não corria bem. O ritual cotidiano de ir à sua adega particular com 2.000 rótulos de vinho, sacar alguma garrafa dos nichos e servir-se de 2 taças foi interrompido pelo paladar. O primeiro gole desceu mal pela garganta e o Rezende ligou então para um amigo médico e agendou uma bateria de exames. O diagnóstico veio como sentença de morte, um avançado câncer no pâncreas com metástase no fígado. A perspectiva era que a quimioterapia trouxesse uma sobrevida de até 3 anos para o Marcelo Rezende, mas não a cura. A primeira sessão de quimioterapia, claro, né, no Hospital Israelita Albert Einstein, foi penosa pelos efeitos colaterais e ele se recusou a ir às próximas sessões. O que aconteceu em seguida foi uma espiral de isolamento, apelos públicos de colegas para que voltasse ao centro médico e vamos continuar lá em cima, muitas especulações até a morte do apresentador no sábado 16, aos 65 anos. Por mais de 4 meses ele se cercou de mistérios sobre os tratamentos espirituais a que recorreu. Mas a revista conta o que o Marcelo fez. Quanto mais fortes as críticas de amigos e familiares, mais ele se ilhava. Dizia que o pensamento negativo dissiparia as energias da recuperação. Na busca natural por respostas na fé, Rezende chegou a encontrar-se com um bispo no Templo de Salomão, de Edir Macedo, dono da Record. Foi também com Geraldo Luiz, colega de emissora, ao Centro Espiritual de João de Deus, em Goiás. Ali, o médium lhe revelou: ele deveria se cuidar com o nutrólogo Lair Ribeiro, best-seller de livros de autoajuda nos anos 1990 e 2000. Nos últimos tempos, Lair Ribeiro, notabilizou-se na internet por propagar a dieta cetogênica, com restrição severa de carboidratos, como arma eficaz contra o câncer. E tem uma declaração do médico: todo paciente que fizer a dieta vai se beneficiar, defende. Ribeiro é mal visto na comunidade médica. O câncer de pâncreas metastático é agressivo e não há alimentação que possa melhorar
ou piorar o prognóstico, não é? E continua aí. Quem explica isso é o cirurgião Benhur Ferraz Neto. Ele discorda totalmente da orientação do Lair Ribeiro e ele diz que não tem dieta que possa resolver esse problema. E ele diz: o perigo aparece quando se ignora o tratamento recomendado, que foi o que o Marcelo fez. Estudo da Universidade Yale com cânceres curáveis mostrou que pacientes em terapia alternativa têm 150% mais probabilidade de morrer. E a Veja, Lair Ribeiro, diz que se encontrou com Rezende uma única vez. E ele diz: falei só para ele reduzir carboidratos. Os mais próximos, porém, informam que o contato era frequente. O jornalista, ou seja, o Marcelo Rezende, passou semanas na cidade paulista de Ribeirão Preto, onde atua uma médica ligada ao método de Lair Ribeiro. Ele relatava pagar R$50 mil semanais pelas práticas que envolviam cápsulas importadas. Então, Marcelo Rezende estaria gastando, isso mesmo dito por ele, R$50 mil por semana, gente, R$200 mil por mês, para seguir essa linha de tratamento, né, ligada ao método Lair Ribeiro e que inclusive envolviam cápsulas importadas. Nas últimas 2 semanas, já em casa novamente, o doente definhava entre fortes dores e mantinha uma ambulância, olha só, mantinha uma ambulância à porta da casa dele, mas só voltou ao hospital 5 dias antes de morrer. E aí tem uma outra declaração de um parente não identificado. Quando Marcelo foi internado, Lair Ribeiro ficou 1 hora com ele ao telefone dizendo que a dor é o caminho da cura, afirma um parente. A família está abalada por acreditar que a sobrevida seria maior, seria de 3 anos, se ele tivesse feito o tratamento tradicional, né? E a família está abalada, né? Justamente por conta disso, por acreditar que a sobrevida seria maior e menos dolorosa com a quimioterapia. É claro que isso não exclui a fé. Rezende, aliás, tinha grande conforto com leituras sagradas. No domingo, durante o enterro do apresentador em São Paulo, amigos puseram em seu caixão um exemplar da Bíblia. Ao lado do volume, a rolha do mítico vinho francês Chateau Petrus, servido no velório aos íntimos em um brinde, como era o desejo do jornalista, e também participou da reportagem. Deixa eu ver o nome ali na última página, por favor. A Júlia Vidali, tá certo? Então, esses são os bastidores do que foi, não é? Do que aconteceu durante o período de doença, um breve período de 4 a 5 meses do Marcelo Rezende e também a sua morte, como ela foi precipitada, segundo a posição dos médicos, claro, que apoiam a terapia tradicional. Se ele tivesse feito a quimioterapia, ele poderia ter durado 3 anos, isso no mínimo, não é? Quem sabe, como ele era forte, ele poderia ter uma sobrevida até de 5 anos ou mais. Até lá também poderia ser descoberto alguma nova droga que combatesse melhor esse tipo de câncer, que é o mais agressivo. Ele teria tempo, né, até para tentar outras coisas e aguardar novas medicações, mas isso infelizmente não aconteceu. Por isso que o título da reportagem é A Escolha de Rezende, né? Ele esteve tanto com os bispos da Igreja Universal, ele esteve com João de Deus lá em Abadiânia, em Goiás. O João de Deus recomendou para ele, o médico lá em Ribeiro, né, e tem esse tratamento alternativo para câncer, baseado na dieta cetogênica, sem carboidrato. Enfim, ele percorreu vários caminhos desde que ele não precisasse voltar à quimioterapia, porque a primeira sessão no Hospital Albert Einstein foi muito penosa. Os efeitos colaterais foram muito penosos. E a gente lembra que ele disse isso, né? Ele postou um vídeo falando: dão pra gente cada droga que ao invés de curar parece que vai matar. E foi a partir daí que ele resolveu buscar outros caminhos que infelizmente, né, acabaram levando o Marcelo Rezende muito mais cedo aqui da gente. E aí o que acontece, gente? Como o nome do Dr. Lair Ribeiro tá no olho do furacão, como ele vem sendo citado e veladamente até culpado por esse caminho que teria o Marcelo Rezende escolhido, né? Ele
gravou um vídeo, postou no YouTube, inclusive, se defendendo dessas acusações. O médico não aceita esse tipo de coisa e não aceita ter o nome dele ligado à morte do Marcelo Rezende, como se ele fosse um corresponsável, não é? Isso não é dito com todas as letras, até que na reportagem da revista dá para se entender esse tipo de coisa, na verdade. E aí ele resolveu contar o lado dele dessa história, de uma maneira muito sucinta. Ele gravou um áudio e ele colocou para que todo mundo entenda o que foi, segundo ele, claro, o contato dele com o Marcelo Rezende. Parentes, amigos dizem que eles tiveram contatos frequentes e ele volta a dizer o que ele disse para a revista Veja, que ele só conversou uma vez com o Marcelo Rezende. E o que o Marcelo queria do Laí Ribeiro, ele fala nesse áudio. Então vamos ouvir agora. Estimado, estimada, inscrito, inscrita do canal. Quem me acompanha sabe que eu, Laí Ribeiro, não atendo nenhum paciente, dedicando todo o meu tempo para o estudo e divulgação do conhecimento médico. Em relação ao apresentador Marcelo Rezende, isso não foi diferente. Diagnosticado com câncer, já decidido a não dar continuidade ao tratamento quimioterápico, ele foi ao meu encontro apenas em busca de orientações sobre alimentação e sobre outras abordagens terapêuticas praticadas na Europa e nos Estados Unidos. Na ocasião, eu lhe sugeri que reduzisse o consumo de carboidratos, uma atitude benéfica, pois a célula cancerígena se alimenta basicamente de glicose, um dos carboidratos simples. Lembramos que o câncer que acometeu o apresentador é o mais agressivo entre todos relatados na literatura médica, câncer de pâncreas com metástase para o fígado, grau máximo, grau 4. E que apesar da extrema malignidade da doença, ele viveu 4 meses após o diagnóstico, informando sobre sua resiliência e sobre seu estado de saúde nas redes sociais. Esclareço com isso que todas as informações que relacionam meu nome com esse caso são apenas especulações. Laí Ribeiro. Então tá aí o lado do médico, não é, do doutor Laí Ribeiro, dizendo que todo mundo sabe que ele não atende pacientes, a atividade dele é voltada para o conhecimento médico, a orientação, palestras com médicos e esse tipo de coisa. E que ele teve uma conversa única com o Marcelo e diante da gravidade da situação, o que ele pôde recomendar era diminuir carboidrato para não piorar, porque o carboidrato vira açúcar, o açúcar, né, alimenta a célula cancerígena, e ele disse que fora disso, nada mais. Esse é o lado do Dr. Laí Ribeiro nessa história, né? E a matéria da revista Veja tá aí, esse final de semana vocês vão poder ler, completa como a gente leu aí para vocês. Esse é o comunicado. Quando ele fala ao pessoal do canal, esse canal ao qual ele está se referindo é o Buzz, né? Que é um site de notícias do mundo artístico e dos acontecimentos no geral. Então foi para esse site que o Dr. Laí Ribeiro gravou esse depoimento, onde ele explica o lado dele dessa história, uma história que realmente continua comovendo o Brasil. Deixa eu lembrar para vocês que hoje, às 7 da noite, é a missa de 7º dia do Marcelo Rezende, né? Na paróquia Nossa Senhora Assunção, entre a Alameda, deixa eu ver, a Lorena com a Avenida 9 de Julho, tá? Então, 7 da noite, quem quiser ir lá fazer uma oração por ele, participar da cerimônia que vai ser celebrada pelo Padre Juarez, é justamente nesse horário que eu tô falando para vocês, 7 da noite, na paróquia Nossa Senhora Assunção, no Jardim Paulista, tá certo? E nós já estamos aqui com os nossos convidados, hoje muito especial aqui do meu lado, Aguinaldo Timóteo. Boa tarde, Timóteo. Boa tarde, menina. Obrigada, viu, pela presença aqui. Mas a gente fica, alegria, né? Cheguei ali com toda alegria. Aí me conta o Davanus e eu peço, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Pai. Nos devolva a Vanusa. É hoje aniversário da Vanusa, gente. Vanusa, 70 talento, anos de idade. Voz, meu pai Santíssimo, cuida da Vanusa. Vai cuidar. Luiz Airão e Mercedes, beijo pra vocês. 50 anos de casamento? 50 anos de casamento. Fiquei emocionadíssimo quando eu gosto da Vanusa, meu pai Santíssimo.
Felipe Campos, muito boa tarde, amor, tudo bom, boa querido? tarde. O Vladimir Alves também aqui Boa com a tarde, gente. Sônia Abrão, Muito boa boa tarde a tarde. todos. Como é que vocês viram essa reportagem? Mais ou menos aquilo que a gente já sabia de bastidores, né? E algumas coisas ficamos sabendo também durante a preparação do velório, depois do enterro também. Ele descobriu o câncer quando descobriu que algo estava errado, como diz a reportagem, durante o que podemos dizer assim, sabe, amantes do vinho? Sim, aquele Ele momento estava, de lazer, né? numa... A partir de amanhã vocês já encontram. E aí diz o seguinte, presta atenção no que diz essa reportagem em relação à escolha, a decisão do Marcelo Rezende para o tratamento do câncer tão agressivo que ele tinha. E aí eles começam a descrever, eles dizem, já fazia alguns dias que Marcelo Rezende estava ofegante e com dores nas costas. Estresse do trabalho frenético, pensava o apresentador da TV Record, que passava 90 minutos diários ao vivo à frente do programa policial Cidade Alerta. Em uma noite do início de maio, soou mais forte o sinal de que algo não corria bem. O ritual cotidiano de ir à sua adega particular com 2.000 rótulos de vinho, sacar alguma garrafa dos nichos e servir-se de 2 taças foi interrompido pelo paladar. O primeiro gole desceu mal pela garganta e o Rezende ligou então para um amigo médico e agendou uma bateria de exames. O diagnóstico veio como sentença de morte, um avançado câncer no pâncreas com metástase no fígado. A perspectiva era que a quimioterapia trouxesse uma sobrevida de até 3 anos para o Marcelo Rezende, mas não a cura. A primeira sessão de quimioterapia, claro, né, no Hospital Israelita Albert Einstein, foi penosa pelos efeitos colaterais e ele se recusou a ir às próximas sessões. O que aconteceu em seguida foi uma espiral de isolamento, apelos públicos de colegas para que voltasse ao centro médico e... vamos continuar lá em cima, muitas especulações até a morte do apresentador no sábado 16 aos 65 anos. Por mais de 4 meses ele se cercou de mistérios sobre os tratamentos espirituais a que recorreu. Mas a revista conta o que o Marcelo fez. Quanto mais fortes as críticas de amigos e familiares, mais ele se ilhava. Dizia tudo de Laí Ribeiro. Ele relatava pagar R$50 mil semanais pelas práticas que envolviam cápsulas importadas. Então, Marcelo Rezende estaria gastando, isso mesmo dito por ele, R$50 mil por semana, gente, R$200 mil por mês, para seguir essa linha de tratamento, né, ligada ao método Laí Ribeiro e que inclusive envolviam cápsulas importadas. Nas últimas 2 semanas, já em casa novamente, o doente definhava entre fortes dores e mantinha uma ambulância, olha só, mantinha uma ambulância à porta da casa dele, mas só voltou ao hospital 5 dias antes de morrer. E aí tem uma outra declaração de um parente não identificado. Quando Marcelo foi internado, Laí Ribeiro ficou 1 hora com ele ao telefone dizendo que a dor é o caminho da cura, afirma um parente. A família está abalada por acreditar que a sobrevida seria maior, seria de 3 anos, se ele tivesse feito o tratamento tradicional, não é? E a família está abalada, não é? Justamente por conta disso, por acreditar que a sobrevida seria maior e menos dolorosa com a quimioterapia. É claro que isso não exclui a fé. Rezende, aliás, tinha grande conforto com leituras sagradas. No domingo, durante o enterro do apresentador em São Paulo, amigos puseram em seu caixão um exemplar da Bíblia. Ao lado do volume, a rolha do mítico vinho francês Chateau Petrus, servido no velório aos íntimos em um brinde, como era o desejo do jornalista, e também participou da reportagem. Deixa eu ver o nome ali na última página, por favor. A Júlia Vidali, tá certo? Então, esses são os bastidores do que foi, não é? Do que aconteceu durante o período de doença, um breve período de 4 a 5 meses. Muito boa
Boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Olha, tanta coisa hoje que a gente tem para conversar, para discutir, não é? Daqui a pouquinho nós vamos começar. Mas antes disso, vamos falar da nossa primeira página hoje, porque a revista Veja, nesse final de semana, vem com uma reportagem contando os bastidores, não é? Do que foi a doença e morte do apresentador Marcelo Rezende. É uma reportagem em que eles falam da decisão dele, da escolha dele pela alternativa, não é? Pelo tratamento alternativo e o tratamento espiritual. Então, a página principal da reportagem é essa que vocês estão vendo, a escolha de Rezende, com essa foto logo no início do tratamento dele, aí era num dia que ele estava fazendo o tratamento espiritual. E diz o seguinte: longe do hospital, em maio, dias antes de revelar a doença ao público, consultas com João de Deus e Lair Ribeiro, esse médico que está sendo muito citado, não é? Porque, segundo os mais chegados, ele fez parte da decisão do Marcelo Rezende pela terapia alternativa, pela dieta cetogênica, que é essa dieta que elimina carboidratos, porque é do carboidrato que se alimenta, é do açúcar, né? O carboidrato vira açúcar e é disso que se alimenta a célula cancerígena. Daqui a pouquinho vocês vão saber mais detalhes. E aí a revista diz: a escolha de Rezende. Os últimos dias de vida do apresentador mostram o drama e a fé de quem trocou o tratamento convencional de um câncer por terapias alternativas, e que é uma reportagem do Daniel Bergamasco e da Meire Kusumoto, da revista Veja, tá? É a da nova edição. Que o pensamento negativo dissiparia as energias da recuperação. Na busca natural por resposta na fé, Rezende chegou a encontrar-se com um bispo no Templo de Salomão, de Edir Macedo, dono da Record. Foi também com Geraldo Luiz, colega de emissora, ao Centro Espiritual de João de Deus, em Goiás. Ali, o médium lhe revelou: ele deveria se cuidar com o nutrólogo Lair Ribeiro, best-seller de livros de autoajuda nos anos 1990 e 2000. Nos últimos tempos, Lair Ribeiro, notabilizou-se na internet por propagar a dieta cetogênica, com restrição severa de carboidratos, como arma eficaz contra o câncer. E tem uma declaração do médico: todo paciente que fizer a dieta vai se beneficiar, defende. Ribeiro é mal visto na comunidade médica. O câncer de pâncreas metastático é agressivo e não há alimentação que possa melhorar ou piorar o prognóstico, não é? E continua aí. Quem explica isso é o cirurgião Benhur Ferraz Neto. Ele discorda totalmente da orientação do Lair Ribeiro e ele diz que não tem dieta que possa resolver esse problema. E ele diz: o perigo aparece quando se ignora o tratamento recomendado, que foi o que o Marcelo fez. Estudo da Universidade Yale com cânceres curáveis mostrou que pacientes em terapia alternativa têm 150% mais probabilidade de morrer. E a Veja, Lair Ribeiro, diz que se encontrou com Rezende uma única vez. E ele diz: falei só para ele reduzir carboidratos. Os mais próximos, porém, informam que o contato era frequente. O jornalista, ou seja, o Marcelo Rezende, passou semanas na cidade paulista de Ribeirão Preto, onde atua uma médica ligada ao meses do Marcelo Rezende e também a sua morte, como ela foi precipitada, segundo a posição dos médicos, claro, que apoiam a terapia tradicional. Se ele tivesse feito a quimioterapia, ele poderia ter durado 3 anos, isso no mínimo, não é? Quem sabe, como ele era forte, ele poderia ter uma sobrevida até de 5 anos ou mais. Até lá também poderia ser descoberto alguma nova droga que combatesse melhor esse tipo de câncer, que é o mais agressivo. Ele teria tempo, né, até para tentar outras coisas e aguardar novas medicações, mas isso infelizmente não aconteceu. Por isso que o título da reportagem é A Escolha de Rezende, né? Ele esteve tanto com os bispos da Igreja Universal, ele esteve com João de Deus lá em Abadia
Abadiânia, em Goiás. O João de Deus recomendou para ele um médico lá em Ribeiro, né, e tem esse tratamento alternativo para câncer, baseado na dieta cetogênica, sem carboidrato. Enfim, ele percorreu vários caminhos desde que ele não precisasse voltar à quimioterapia, porque a primeira sessão no Hospital Albert Einstein foi muito penosa. Os efeitos colaterais foram muito penosos. E a gente lembra que ele disse isso, né? Ele postou um vídeo falando, dão pra gente cada droga que ao invés de curar, parece que vai matar. E foi a partir daí que ele resolveu buscar outros caminhos que, infelizmente, né, acabaram levando o Marcelo Rezende muito mais cedo aqui da gente. E aí, o que acontece, gente? Como o nome do Dr. Lair Ribeiro tá no olho do furacão, como ele vem sendo citado e veladamente até culpado por esse caminho que teria o Marcelo Rezende escolhido, né? Ele gravou um vídeo, postou no YouTube, inclusive, se defendendo dessas acusações.